Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tenho uma receita que vai transformar o seu café da manhã e os seus lanches. Sabe aquele pãozinho fofinho, leve, que derrete na boca? Pois é, vamos fazer um pão nuvem de iogurte. E o melhor de tudo, sem farinha e sem açúcar. É uma opção incrível para quem é diabético, para quem segue uma dieta low carb, ou simplesmente para quem quer uma alternativa mais saudável e deliciosa para o dia a dia. Essa receita é mas tão fácil e rápida, que em menos de 10 minutos, a massa já está pronta para ir para a frigideira. E os ingredientes? Super simples, aposto que você já tem quase tudo aí na sua casa. Então, se você está cansado de comer sempre as mesmas coisas e quer inovar com saúde, fica comigo até o final, porque essa receita vai te surpreender. Vamos aos ingredientes mágicos que vamos precisar. Anota aí. Você vai precisar de apenas 3 ovos, um pote de iogurte natural, integral e sem açúcar, daquele mais consistente, sabe? Vamos usar também uma colher de chá de fermento químico em pó, aquele de bolo mesmo, e uma pitadinha de sal, para realçar o sabor. Sim, é só isso! 4 ingredientes simples para criar um pãozinho espetacular. A chave para a leveza desse pão está na forma como preparamos os ovos. E eu vou te mostrar o segredinho para ele ficar com aquela textura de nuvem, super aerado e macio. É uma receita que não tem erro. E o resultado é um pão versátil que combina com tudo. Manteiga, geleia sem açúcar, queijo, presunto. O que a sua imaginação mandar. Vamos começar o preparo, que é a parte mais divertida. O primeiro passo, e o mais importante, é separar as claras das gemas dos 3 ovos. Faça isso com cuidado para não cair nenhuma casquinha ou pedacinho de gema nas claras, pois isso pode atrapalhar na hora de bater. Coloque as claras em uma tigela bem limpa e seca, e as gemas em outra tigela separada. Agora, pegue a batedeira ou um fouet se você tiver bastante energia, e vamos bater essas claras. O objetivo é transformar as claras em neve, mas não é qualquer clara em neve. Queremos picos bem firmes. Você vai bater até que ao levantar o batedor, se forme um pico que não se desfaz. Esse é o segredo para o nosso pão ficar com aquela textura super leve e aerada, como uma nuvem mesmo. Esse ar que incorporamos nas claras é o que vai dar a estrutura e a fofura ao nosso pãozinho. Então, capriche nessa etapa. Enquanto as nossas claras em neve firmes estão descansando, vamos para a segunda parte da massa. Naquela tigela onde você colocou as 3 gemas, vamos adicionar o iogurte natural. Lembre-se, é importante que seja um iogurte sem açúcar, e de preferência integral, porque a gordura dele ajuda a dar mais sabor e uma textura mais rica. Agora, junte a colher de chá de fermento em pó e a pitadinha de sal. Com um garfo ou um fouet, misture tudo muito bem. Queremos uma mistura homogênea, bem cremosa e com uma cor amarela bonita. Essa mistura é a base de sabor do nosso pão, onde as gemas e o iogurte se combinam para criar uma base rica e nutritiva. Mexa até que não haja mais gruminhos de gema ou fermento, garantindo que tudo esteja perfeitamente incorporado. É um processo rápido. Em menos de 1 minuto, você já tem esse creme pronto. Agora vem o momento mágico, a hora de unir as 2 misturas. Essa é a etapa mais delicada e que exige um pouco de carinho. Vamos pegar uma parte daquele creme, de gemas e iogurte, e adicionar as claras em neve. Com uma espátula, vamos incorporar essa primeira parte com movimentos suaves, de baixo para cima, como se estivéssemos dobrando a massa sobre si mesma. A ideia aqui é aclimatar as claras preparando-as, para receber o resto da mistura, sem perder todo o ar que conquistamos. Depois de incorporar essa primeira porção, adicione o restante do creme de gemas, e continue com os mesmos movimentos envolventes e delicados. Tenha paciência, não tenha pressa, não é para mexer vigorosamente, senão as claras vão murchar, e o seu pão não ficará como uma nuvem. O resultado final deve ser uma massa bem aerada, leve e com uma aparência de mousse. É essa textura que vai garantir a fofura depois de assado. Com a nossa massa leve e aerada pronta, é hora de cozinhar os pãezinhos. Pegue uma boa frigideira antiaderente. Se você não tiver certeza sobre a sua frigideira, é melhor untar com um fiozinho de azeite, óleo de coco ou um pouquinho de manteiga, só para garantir que nada vai grudar. Espalhe bem com um papel toalha. Aqueça a frigideira em fogo bem baixo. Essa parte é crucial. O fogo baixo vai cozinhar o pão por dentro, sem queimar por fora, deixando-o douradinho e cozido por igual. Com uma concha ou uma colher grande, pegue porções da massa e coloque na frigideira,
formando discos do tamanho que você preferir. Eu gosto de fazer discos de tamanho médio, como uma panqueca americana. Não os faça muito grandes para ser mais fácil de virar. Dependendo do tamanho da sua frigideira, você pode fazer 2 ou 3 pãezinhos de cada vez. Agora é só ter um pouquinho de paciência. Deixe os pãezinhos cozinhando em fogo baixo por cerca de 3 a 4 minutos de um lado. Você vai notar que a parte de cima vai começar a firmar, e pequenas bolhas podem aparecer. As bordas vão ficar mais opacas. Esse é o sinal de que está na hora de virar. Com uma espátula, vire os pãezinhos com cuidado. Eles estarão douradinhos e lindos de um lado. Deixe cozinhar por mais 2 ou 3 minutos do outro lado, até dourar também. Eles vão dar uma leve estufada enquanto cozinham. É normal. Assim que estiverem dourados dos 2 lados, estão prontos. Retire-os da frigideira e coloque em um prato. Repita o processo com o restante da massa até acabar. O cheirinho que vai subir na sua cozinha é simplesmente maravilhoso. E olhem só o resultado. Pãezinhos nuvens super fofinhos, dourados, leves e com um cheiro incrível. Quando você aperta, ele volta. É como um travesseirinho. E o melhor é que eles são extremamente saudáveis, por não levarem nenhum tipo de farinha, especialmente a de trigo. Eles têm um índice glicêmico muito baixo, o que é perfeito para quem tem diabetes ou precisa controlar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, é uma receita rica em proteínas, por causa dos ovos e do iogurte, o que ajuda a dar mais saciedade. Você come 1 ou 2 pãezinhos desses no café da manhã e fica satisfeito por muito mais tempo, sem aquela sensação de peso no estômago que o pão tradicional às vezes causa. É a combinação perfeita de sabor, textura e saúde em uma única receita. A versatilidade desse pão nuvem é outro ponto forte. Você pode comê-lo quentinho, acabado de sair da frigideira, com um pouco de manteiga derretendo por cima, que fica divino. Ele também é perfeito para fazer sanduíches. Imagine um sanduíche de queijo e peito de peru com esse pãozinho leve, ou um lanche natural com frango desfiado e salada. Fica uma delícia. Ele também combina super bem com pastinhas, como patê de atum hummus ou guacamole. E para uma opção doce, uma geleia de frutas sem açúcar ou um pouco de pasta de amendoim por cima fica sensacional. Você pode guardar os pãezinhos que sobrarem em um recipiente fechado na geladeira por até 3 dias. Na hora de comer, é só dar uma aquecidinha rápida na frigideira ou no micro-ondas, e eles ficam fofinhos de novo. Gostaria de reforçar o quanto essa receita é um coringa na cozinha saudável. Muitas pessoas que precisam cortar o glúten ou os carboidratos sentem falta da textura do pão. E essa receita vem para preencher esse vazio. É uma forma de você continuar desfrutando de um pãozinho delicioso nos seus lanches, sem sair da dieta e principalmente, sem prejudicar a sua saúde. É uma receita que as crianças também adoram, pela textura divertida e pelo sabor suave. Você pode até incrementar a massa, adicionando um pouco de queijo parmesão ralado, ou ervas finas como orégano e alecrim, para dar um toque especial e criar pãezinhos com sabores diferentes. Você tem que se basear nisso, mas a criatividade é o limite. E aí, o que você achou dessa receita? Parece incrível, não é? Se você gostou da ideia de fazer um pão delicioso, fofinho e super saudável em poucos minutos, eu peço a sua ajuda para continuarmos trazendo conteúdos como este. Deixe o seu like aqui no vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar uma receita nova e saudável, você será o primeiro a saber. Seu apoio é o nosso maior incentivo para continuar criando e compartilhando receitas que fazem a diferença na vida das pessoas. Eu adoraria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa receita de pão nuvem. Você vai tentar fazer em casa? E me conta também, qual a próxima receita saudável, sem farinha ou sem açúcar, que você gostaria de ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários, e as suas sugestões são muito valiosas para mim. E se você conhece alguém que precisa de uma receita como essa, um amigo, um familiar que é diabético ou que está tentando ter uma alimentação mais equilibrada, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa ideia e mostrar para mais pessoas que é possível comer bem, com muito sabor e sem complicações. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço e até a próxima receita.